Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман. Добрый день. Здравствуйте, Михаил Синелевич, Борис Белцев. Queridos amigos, estamos neste webinar. Como de costume, estão conosco o Rav Leitman e nossos coordenadores, que são professores na Academia de Kabbalah, que vão responder as perguntas ao vivo. É uma classe muito especial. Vamos estudar sobre os 4 idiomas, as linguagens da sabedoria de Kabbalah, a conexão com os mundos. Pode ser que sejam muitas linguagens, muitos mundos. Então a primeira pergunta é: parece a mim, pensei que fosse somente um idioma, não 4. Na realidade, haviam 70 línguas. Que é uma linguagem? Que é uma língua? Digamos que temos um programa, um computador. E que significa que temos um computador? Aí temos uma conexão de elementos que tem uma memória e queremos conectá-las e queremos que estas sejam executadas de acordo com um só sistema operacional. Isso é o idioma. O idioma é aquele que conecta os elementos da criação. Isto ocorre em diferentes níveis. Em cada nível necessita um idioma diferente, sistemas operacionais distintos. Quando eu estava na universidade, eu estudei e aprendi idiomas que hoje em dia ninguém conhece. São linguagens, no dia de hoje, ultrapassadas, não utilizadas. Aqueles que se relacionam com essas atividades distintas. Cada computador existe uma linguagem diferenciada, um sistema operacional diferenciado. Você faz buscas em outro idioma e assim sucessivamente. A linguagem descreve a conexão mútua entre diferentes elementos do sistema. E o sistema da criação é um só, mas tem 4 graus diferenciados. E o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4, assim são chamados. Em cada nível, em cada grau, tem sua própria linguagem. E tudo o que acontece em cada nível é similar ao que acontece em outros níveis. Mas isto acontece de diferentes maneiras, com diferentes substâncias. As leis são similares em todos eles. E quando estas vestem de maneira vegetal, inanimada, animal, se vêem de maneira diferente. Então, bem, as linguagens as descreve, muda significativamente nesse caso. Imagine-se na conexão, essa conexão mútua que existe entre todas as partes inanimadas da criação, todas as galáxias, o universo de uma forma geral. E então, aqui há algo tremendo, a quantidade é muito básica, a qualidade é muito básica, mas a quantidade é incomensurável. No nível humano, não há nada em quantidade comparado com as estrelas e o restante do universo. A qualidade é muito mais elevada. E então, o idioma que descreve o seu comportamento é diferenciado. Então nós temos 4 idiomas que descrevem a conexão correta da natureza. Mas o interessante da sabedoria de Kabbalah é que cada um desses 4 idiomas nós podemos utilizar para descrever cada nível, desde o nível mais baixo até o mais elevado. Utilizamos 4 idiomas, esses 4 idiomas, para descrever toda a natureza em todos os seus níveis. E o fazemos de maneira
intercalada, integrada, conectada. E é interessante porque essas linguagens de computador é impossível. Essa integração, os idiomas são criados para diferentes funções, diferentes programas com diferentes linguagens. Mas aqui no nosso caso, não. Aqui vocês podem combiná-los. Um cabalista utiliza ou descreve um sistema, utiliza a sabedoria de Kabbalah. E depois pode mudar um idioma que seja a linguagem da Bíblia. E depois pode mudar a linguagem das leis. E depois pode mudar ao idioma Agadot, das lendas. Então pode usar qualquer um desses idiomas de maneira livre, libertária, como se seja mais aprazível e interessante. Cômodo descrever o sistema para si, utiliza uma linguagem. E aí como pode fazê-lo? Porque todo o sistema da criação está construído de acordo uma interconexão, uma série de entramados de conexões. Então podemos escrever isto nesse sistema desde o nível humano e o nível mais alto através da linguagem da Kabbalah. E podemos escrever de acordo com a linguagem mais simples, que parece ser a linguagem das leis, e assim, etc. E então, como nós trabalhamos? Mas quando nós vamos aprendendo o sistema e nos adentramos, começamos a percebê-lo, não importa como utilizemos. Cada idioma, que é a linguagem que nós utilizamos, se volta a uma linguagem de emoções e sensações. E quando nós podemos transmitir algo a outra pessoa, temos que preservar esse sistema e fazer algo com ele. Então temos que utilizar uma linguagem, mas de outra maneira não necessitamos de uma linguagem. Digamos, segue lendo, não importa qual a língua que estou lendo. Dentro de mim, tudo se transforma na linguagem das emoções. E sobre 70 linguagens, bom, essas 4 linguagens descrevem o sistema geral. Da parte disto, temos 60 outros idiomas, linguagens, e na razão disto é porque cada parte deste corpo, este fenômeno espiritual, esta criação, tem 70 partes diferenciadas. Contém 7 sefirot, Hesed, Gevurah. Stratneri, então, são 70 ao todo. E assim, se nós queremos descrever algo que seja algo simbólico, que simbolize esses subsistemas, temos que talvez utilizar uma linguagem específica. Utilizamos uma linguagem Kabbalah, mas tem que saber que nós podemos utilizar outro idioma e mudar a uma linguagem específica, algo diferenciado, que seja inteligível a todos, com relação a esse pequeno tema. Então, esta engrenagem como um todo, esse sistema de maneira holística maior, assim que funciona. Um amigo pergunta, como um idioma simples pode converter-se em um idioma cabalístico? A linguagem comum não se converte em linguagem Kabbalah. A questão aqui é que, em geral, a linguagem da sabedoria de Kabbalah chegou a nós através da Dhamma, que foi o primeiro a descobrir esse método, esse sistema superior de governo em nosso mundo e deu nome a todos os objetos reais, de acordo com sua raiz espiritual. E aí, todas as forças
criaram todos os objetos em nosso mundo, se revelaram e chegaram à existência. E assim é como o homem descobriu a raiz espiritual de todos os fenômenos em nosso mundo e deu nome. E então, estas raízes são a sabedoria de Kabbalah. Dizemos que esta linguagem lhe veio em sua contraparte em aramaico. Esses idiomas existiram nos últimos 6.000 anos. E o aramaico se desenvolveu na Babilônia como um idioma espelho do hebraico, como se fosse um reflexo. Até Babilônia, o ego era tão intenso, então o aramaico não se manifestou. Mas somente o hebraico, tanto o hebraico quanto o aramaico, são utilizados para descrever nossos escritos em Kabbalah. Não somente a sabedoria de Kabbalah, mas Talmud. E Talmud está escrito, babilônico está escrito em aramaico. Porque, como temos dito, o hebraico foi utilizado para escrever textos espirituais e descrever textos mundanos. Utilizamos o aramaico, e assim como foram um com o outro, um aramaico dia a dia e o hebraico para a espiritualidade, assim foi feita a divisão. Com isto, eu escuto idiomas de legendas, Haggadot. Sim. Estamos falando dessas 4 línguas na linguagem de Kabbalah, a linguagem da Torá, do Tanakh, da Bíblia e Halachá. São as leis. Estou falando desses idiomas. Uma linguagem de Kabbalah, quando nós descrevemos a linguagem de Kabbalah, utilizamos ambos, hebraico e aramaico, mas também utilizamos uma linguagem da Torá, linguagem das leis, em especial o hebraico. Mas para completá-lo, utiliza-se também aramaico. Há algo especial com esses idiomas que não existe com os demais? Sim. Olha, tomemos o inglês, por exemplo, uma linguagem mais comum, universal. A linguagem global, vamos dizer. E então, o que nós aprendemos? A sabedoria de Kabbalah em inglês, e traduzimos tudo para o inglês. Claro, é muito simples para todos, mais fácil absorver, entender. Por quê? Muitas pessoas que estão envolvidas na sabedoria de Kabbalah são milhões. Então, não deveríamos fazer isso dessa maneira? Não funciona. É possível, em princípio, mas não funcionaria, porque teríamos grandes confusões entre as raízes espirituais e seus resultados. Por quê? Porque não há nenhum outro idioma além do hebraico e aramaico. Não há nenhum outro idioma que esteja conectado com as raízes espirituais. Então, qualquer outro idioma que não seja o hebraico ou aramaico muda. Tomamos, por exemplo, o grego e o grego antigo. Já não são o mesmo idioma. A pessoa não poderia entender-se com o francês da Idade Média hoje em dia. São quase como dia e noite, assim vai para cada idioma. O inglês não atravessou tantas mudanças nesse sentido de maneira revolucionária, tão drástica. Bom, tudo vai mudando nos idiomas, mas no hebraico não há mutação. Tudo vem da raiz espiritual pura. E sua raiz
pode ter 3 letras ou 2 letras e a partir daí emerge as estruturas das palavras. As estruturas se unem da raiz antes ou depois, sufixos e prefixos, letras, uma ou duas letras como prefixo e sufixo 2 ou 3. Isso forma relações, inter-relações e digressões. Tudo vem de uma imagem espiritual, então não pode ser mudado. Já se foram 5.000 anos. E se você fala hebraico para uma pessoa hoje em dia, que vocês conheceram há 2.000 anos, vão falar na mesma linguagem, né? E não diria nada novo. Essa viagem no tempo seria plena. Mesmo os inventos poderiam ser adequados à linguagem hebraica de épocas diferentes antes dos mesmos. A linguagem hebraica permanece a mesma. Nem linguagem, nem expressão. Ima, Abba, pai, mãe, amor. O parágrafos escritos em 3.000 anos. Talmud babilônico foi escrito há 2.000 anos. O livro da criação foi escrito e nada muda. Então, aonde vem a linguagem de Kabbalah? Porque não há essas palavras na natureza, não há conexão. Não tem essas palavras na natureza porque não é natureza que nós a conhecemos, não é o nosso mundo. Então a pergunta é, qual é especial? O que é de especial nessa sabedoria de Kabbalah, nessa linguagem? Porque é o resultado da essência das raízes espirituais. Porque essas coisas não existem no nosso mundo, a não ser na espiritualidade. Outra pergunta. Esta linguagem, esta raiz espiritual nos chega em sua totalidade. Essa é a resposta não. Nem tudo pode expressar-se em nosso mundo. Arhampin. Algumas coisas existem, mas outras não. Então, o mundo espiritual, temos muitos mais objetos e elementos que não estão aqui em nosso mundo, que não se manifestam acá conosco. E por outro lado, em nosso mundo, nós temos mais e mais elementos artificiais aos quais nós designamos como nomes computador. Computador não é, pode dizer telefone? Falar, de falar, e então falar de longe. Esta palavra não pegou. Falar de longe como falar ao telefone, porque nós adaptamos com outros nomes de Ocidente, mas é realmente em nosso mundo há palavras novas que não existem na linguagem Kabbalah. Только свое название. В Торе даже перечисляются такие виды, и упоминаются. No nível animal, vegetativo, também cada um tem seu próprio nome. Nós vemos a Torá que as espécies têm nomes e já não podem se encontrar. E não pode encontrar porque não há raízes espirituais. Disse que 5 tipos, e não podemos encontrar o quinto, porque em 5.000 anos não temos encontrado. Queria saber um pouquinho mais sobre a linguagem da sabedoria Kabbalah. Você desenhou as letras, mas por que a linguagem Kabbalah não é tão confusa? Por que se atrai a luz positiva quando se estuda? Espera um pouquinho, só um minutinho. Agora está tocando numa questão muito grande. Qual é a primeira parte da pergunta? Por que especificamente a sabedoria de Kabbalah
mais propícia para a nossa geração, como escreve Basulam Rav. Porque a linguagem é muito pontual, exata, se expressa neste idioma. Veja quais emoções se organizam de maneira correta. Não é através das palavras que vocês atraem influência dessas forças, mas através da sensação. Com suas sensações, organizam internamente de acordo com um padrão específico que é congruente com os padrões do mundo espiritual. E então, se consegue uma expressão clara e precisa espiritualmente, e vocês podem atrair a si próprios uma influência máxima desta luz circundante. E assim, se vai falar com o Criador no grau superior, e então fale com ele em hebraico. Por que Basulam recomenda começar com a linguagem de Kabbalah e não com a linguagem das lendas, das histórias ou da Torá? Porque todos os idiomas não são precisos, são expressivos. A linguagem de Haggadah, por exemplo, pode dar muitos tipos de emoções periféricas. Como se relaciona com a linguagem das lendas, das histórias, que criam imagens físicas no cérebro, como o mar se abrindo? É um problema. Não deveríamos ler esses textos, deveríamos ler mais a abertura do mar? Queremos ler sobre isso? Então deveríamos ter outros textos. E os filmes? Talvez não deveriam nem vê-los, porque nos tiram da ação espiritual correta. Então há algo na linguagem de Kabbalah que falte as demais sensações, emoções. Quando vocês começam a traduzir internamente essas sensações, já estão na percepção espiritual. Então esses idiomas se tornam em vocês um idioma preciso, emocionalmente falando. Então, nada de filmes. Bom, por agora, as coisas que você vê em Hollywood, as coisas que acontecem em nosso mundo, em real não existem. Que a linguagem das leis é uma linguagem muito precisa que corresponde à raiz espiritual e rama e raiz, porque descreve tudo de uma maneira muito precisa. Mas é muito difícil conectar-se a ele. Conectar-se com o mesmo para alguém que não está no alcance espiritual adequado. É muito difícil conectá-lo com as ações espirituais, somente com ações físicas. Mas a linguagem mais efetiva para nós, como manda Basulam, na tradução de Tes, é a linguagem de Kabbalah, porque inclui todos os idiomas universais. Porque nessa linguagem não se fala de todo tipo de coisas em nosso mundo. Não são descrições como linguagem de Haggadah ou das lendas. São descrições emocionais. Senão, precisamente é o idioma que escreve e descreve conexões com objetos espirituais. Pergunta de Nikolai. Então você disse que deveríamos estudar em hebraico. Não estou falando nesse contexto. A pergunta: deveria um tradutor ser um cabalista? Porque sua interpretação, ele vai colocar sua perfeita percepção da realidade. Como se traduziram esses livros? Vocês viram? Não. Desculpem. Vocês leem a Torá em russo?
не тот текст, который есть на Eu não sei quem escreveu, Библии, все-таки mas considerem Моше. que não é o mesmo texto que o original em hebraico. A Torá foi escrita em hebraico por Moshe Его тексты há переводить, 3.000 anos причем atrás. со всякими искажениями, дополнениями, в общем, уже Esses textos foram traduzidos com todo tipo de distorções e adendos agregados. Тора, так называемая, Isto começou сама по себе, как она, а потом ее начали переводить на 1500 anos все atrás. и все, что угодно с ней A делать. Torá Если вы хотите existiu читать на русском языке Библию, то вы должны por cerca de 1500, da maneira como era, e começaram -se a utilizar em outros idiomas. Se for esse tipo de alteração, quer ler a Torá em russo, devem tomar a Torá que se traduz em Israel. никаких нет яти, шмати, ничего. Есть только четкий Sim, os 5 livros de Moshe, porque nesse caso pode encontrar uma tradução que seja limpa palavra a palavra, sem distorção de copistas. Seria uma tradução bastante clara. Esse livro vocês podem comprá-lo, inclusive consumi-lo gratuitamente. тот язык, на котором Por que Torá se escreveu nesse idioma e não na linguagem de Sefirot? Por que Moshe escolheu esse idioma? A linguagem que a Torá foi feita é uma linguagem universal. Inclui dentro de si todos os outros idiomas. E но realmente, пользуемся. a linguagem de Kabbalah Обычно читать. se oculta detrás deste idioma. Nós o utilizamos. Дело в том, что Mas Моше, leitor, когда писал Тору, он como писал ее para ele não из importa isto. той ступени, на которой он находился. A questão aqui é quando Moshe escreve a Torá, descreve do seu alcance, do grau no qual ele estava. Передать ее народу, поэтому и выполнил ее в таком виде. E por que ele teve que transmitir esse grau que teria as pessoas? E então é como ele expressou. Будет такое время, это когда Абра- люди будут полностью соединены. Haverá um momento que não existirá mais idiomas, as pessoas se conectarão pelo pensamento. Sim, espero que realmente chegue a esse tempo no qual as pessoas se conectem de tal maneira umas com as outras e possam transmitir seus pensamentos e sensações sem ter Передать. como posso dizer, sem esse sistema de combinação externa, Конечно, да, естественно. sem esse meio transmissor. То есть четырехбуквенное имя Творца соответствует Esses 4 idiomas se estão conectados em Havaiá? Sim, por isso que existe dessa maneira. É uma linguagem do Criador. As 4 letras, Yud, Kei, Vav, He Элементы e Havaiá. E inclui dentro de si tudo. и поэтому, естественно, 4 этих букв Todos os elementos do nosso mundo e do mundo espiritual. воздействием души. E, portanto, И они соответствуют. claro, essas 4 linguagens Ну, вот вопрос такой задам все равно. Только что минуту назад поступил. estão caracterizadas por esses 4 graus do desenvolvimento da matéria e correspondem aos 4 idiomas. Só uma perguntinha. Мы с тобой говорим, Да, вот то, Na questão da Torá, что никуда больше никак. há uma luz que envolve todas as demais línguas? É uma linguagem que as pessoas молиться, Петь песни que têm alguma duração nesse mundo? красивым, плакать. что угодно. Sim, claro. Vocês podem gritar, cantar, orar de maneira muito bonita, podem fazer o que quiserem. Слышится только тогда, когда E não significa nada, não leva nenhum impacto na espiritualidade. Então, o que causa impacto no mundo superior? Somente quando o seu desejo se dirige de maneira limpa ao bem através dos amigos. Dos amigos, na mudança espiritual de maneira correta ao Criador. E aqui se chama a linguagem que está falando agora. É uma linguagem emocional, de amizade, de conexão, de amor, de unidade. звуковые эти волны.
E como se expressaria? Não precisa expressar. Ну, я очень рад, что ему так нравится. Aqui operam forças, não ondas. Такое вдохновение. Como vão entender como um filme? Porque está escrito como um filme. Сила. Когда его читаешь, Bom, está bem. Se você gosta de Zohar, encontre beleza nisto. Zohar foi escrito nesse estilo especificamente. E quando a pessoa lê, sente-se bem, vindo, infinito, é doce, a sensação de enorme poder que abraça, que te cuida, te dirige, que te apoia. Tudo isso existe em Zohar. É um livro tremendo, especificamente por isto. Inclusive, quando vocês leem a tradução, sim, inclusive quando lê a tradução, porque quando começa a ler, já começa a sentir este bem superior que existe dentro desse livro. O livro é muito boa influência, as pessoas têm muito poder. Pergunta: como que nós nos confundimos? Baal Sulam disse que nós temos que estudar Kabbalah em linguagem de Kabbalah. E nós não temos como associar isso com nada que nós conhecemos. Quando lemos Zohar, não importa, não importa. все будет нормально. Se você tem uma imagem com Zohar, eu prefiro que leiam tal qual é. Não se preocupem, vão estar bem, tudo está bem. Não se preocupem, vocês Так что estão это все, вам не надо настраиваться на нее, na força superior e ela sabe como trabalhar com vocês. все. Não, Спокойно, как младенец. não se dirijam a ela querendo ocultar alguma coisa ou mostrar algo. Não, relaxa. Sejam como crianças pequenas no colo das suas mães. Чем отличается Por que não há entendimento do entendimento da linguagem falada e a escrita? письменный язык на порядок выше, чем разговорный? Há uma grande diferença. Он намного более ограниченный, A чем linguagem escrita e as linguagens faladas estão em muitos níveis superiores. Por sobre a falada, чувство того, кто по ней é uma linguagem que não expressam emoções do escritor, mas чувство, a emoção do leitor вздохи и прочее, прочее. não é uma língua falada que a pessoa manifesta a emoção em entonação, em nuances. И потом употребление Então aqui não se pode comparar o texto escrito com o falado. São dimensões diferenciadas. букв, да? Ao utilizar letras, como nós falamos na classe anterior, no programa anterior, então temos 5 grupos de letras. Это же все пропадает при передаче текстов. А в тексте As letras que vêm do paladar, dos ingredientes, 9 первых tudo isso desaparece quando vocês leem букв, они os textos. Temos os 9 primeiros e já falamos dos mesmos 9 primeiros, это это que são como a segunda parte de Binah, a parte inferior de Binah. это Малхут. E aí vem a seguinte parte, que é a parte de Zerampin. Еще дополнительно E a seguinte 9 que são Zerampin. Os 4 são de Malhot. Então nós temos aqui отображение тех же 22 и logo 5 letras finais. E temos совершенно. 27 letras ao total. É uma imagem muito diferente dos sons. От одного человека к другому информации É outro sistema de representação e comunicação e transmissão de informação. еще E quando a pessoa transmite a outra de uma maneira escrita, oral, isso também когда
está se transmitindo como um objeto, já não se utiliza isso. Se utiliza no tempo do templo, quando as pessoas falavam e se expressavam. Oferecer sacrifícios, isso era em outro idioma. Em hebraico, há extras adicionais, pontos, ênfases, entonações, sim. Todos os outros idiomas têm seu fundamento basilar, porque não transmitem o significado da palavra. Vamos aqui em hebraico. Em hebraico não acontece isso. Temos 4 letras, então aqui temos Kamar, Patar, Segol, são pontuações. Temos todos esses sinais, esses símbolos gráficos, idiomáticos, letras abertas. Temos Shuruk. Temos esses pontinhos, todos esses pontos são letras abertas. E a parte disso, por sobre, tem tipo de marcações. Essas são como entonações, notas musicais. São letras abertas. E por sobre as mesmas, temos notas. Essas são letras fechadas. E então, o que acontece aqui é que, nesta transição de informação, podemos transmitir tudo, porque parte disso temos diferentes pontos dentro, ao lado dos caracteres, e não se leem quando nós lemos as letras. São mudos. Então, as superiores e inferiores são lidas, são expressadas, mas as de cima cantam-se, geram inflexões verbais. Temos muitas marcas entre as letras. Estas não estão expressas através da entonação, da verbalização, da voz, de nenhuma maneira. Não são tipos de expressões ocultas. Na transmissão revelada está nas notas e são formas ocultas aqui. Essas transmitem outro tipo de informação. Não são utilizadas em sua totalidade. Nós sequer utilizamos as letras abertas, aprendemos na escola, mas nada mais. A pessoa se acostuma, né? E se acostuma com as letras fechadas. Aqui as letras, esses símbolos que nós utilizamos ao alto também não se utilizam. A maioria das pessoas sequer os conhece. Perguntas. Ребята, нет никаких в природе чудес. Como é que se pode transmitir a informação através de todo tipo de imagens? Amigos, aqui não há nenhum milagre. Tudo que vocês leem através das histórias dos cabalistas, tudo que vocês fazem, está tudo, são todas ações no mundo espiritual. Em nosso mundo somente temos leis físicas, nada mais. Não há necessidade de se inventar milagres, essas coisas acontecem em nosso mundo. Tudo que as pessoas necessitam tratar de dizer ocorreram nos filmes. Então, quando nós falamos aqui, não quero sequer tocar na questão desse tema. Não quero pensar, simplesmente deixemos esse tema.
Não mudem termos que aparentemente nós conhecemos como termos ou com linguagem espiritual. Claro que Hasadim, poço é alguma outra palavra, mas é melhor que mudemos imediatamente para a linguagem correta, que nos dirija essas qualidades de otorgamento e de recepção. Não misturemos linguagens de mundo físico com o mundo espiritual, que possa ter significado tanto na espiritualidade quanto no mundo físico. Os livros não falam em nada em nosso mundo. Nosso mundo é o que eu percebo em meu ego. Se meu ego não existisse, eu não perceberia no mundo. E se eu me corrijo, então começo a sentir no mundo através de qualidades altruístas, ações, relações. E então eu entendo de maneira muito simples a linguagem de Kabbalah. Em nosso mundo não há nada disto. O nosso mundo existe com todas as leis físicas. E se eu não existo nelas, então esse mundo desaparece de mim. Este mundo existe somente em meu ego. Você disse que o único milagre é quando a pessoa deixa de cuidar-se a si própria e começa a cuidar dos outros. Isso é um milagre, não é? Bom, isso é tudo que há. Porque se chama um milagre, porque não depende de nós. E então nós não podemos, com nenhum truque, um gesto, um clique, água fria ou quente. Não podemos fazer nada, não podemos mudar nada. Se a pessoa diz, eu sou muito forte, vou outorgar, vou doar. Não vai funcionar. Você disse uma vez que uma pessoa, se ela pensa que se tivesse que aprender tudo isso, somente explodiria. Quando uma pessoa compreende de fato e alcança essas letras, então será capaz de entender esse idioma? Quando estejam em alcance, então saberá esse alfabeto do coração. Sim, obtenha espiritualidade, então saberá o idioma, a linguagem. E então já não terá que escrever em hebraico, já que a pessoa tem espiritualidade? Sim, vai ter que aprender de todas as maneiras esse idioma para poder ler, terá uma obtenção especial, como aquele que chegou. Então como é possível? É a maneira mais natural de aprender o idioma, como Adam. Ele absorveu essas forças superiores e começaram a tomar forma dentro de si, como esses padrões, esses reflexos. E começou a ver isto como um alfabeto, cada uma das forças que ele percebia. Ele sentiu essas 22 letras, os 22 padrões, e cada uma delas representava uma certa força, uma conexão entre a matéria e a luz. Há muitas perguntas aqui. Qual é a linguagem que a pessoa quer ler em hebraico ou russo, quando quer ler a Torá, a linguagem Kabbalah ou não? Aprendemos como que nos definimos? Eu direi, em verdade, a linguagem que nós falamos é muito limitada. Talvez 200 palavras. Talvez. Então, vocês, por sobre o russo, poderem escutar hebraico, começariam a entender isso de maneira natural. Muitos estudantes assim o fazem. Alguns deles, inclusive, falam muito bom hebraico, principalmente por terem estudado Kabbalah. E então eu recomendo firmemente que assim o façam, porque há expressões e palavras em hebraico, desde as fontes antigas,
que não podem ser transmitidas através de uma tradução, não podem ser traduzidas em qualidade, sensações. Então, o melhor seria se vocês vão aprendendo e não necessitam mais de 200 palavras. Você diz que é melhor que entenda Abavaima, Massach, então, para que não pense em coisas materiais, porque senão vão ter isso como um conceito errado. Sim, sim. É melhor mesmo, se vocês vão adaptando as definições cabalísticas e como estas são em hebraico, e então não haverá depois como confundir com o nosso mundo físico, porque o nosso mundo... Se vocês sabem que nosso mundo, nós temos esses objetos, então vão confundir, agregar ao sentido cabalístico as coisas físicas, e nós não queremos isso. Em hebraico nós queremos direita e esquerda. Por que direita e esquerda? Porque assim é na natureza, tudo vem da direita. Da luz, do Criador, da abundância, da bondade, da linha direita, então tudo começa da direita. Essa é uma qualidade em hebraico. E por isso que se expressa dessa maneira. O resto dos idiomas não foram escritos a partir da luz, mas a partir do ego, do desejo. Então, por isso escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo. Bom, de cima para baixo, não posso dizer. Os hieróglifos, não necessariamente hieróglifos, se escreve todo tipo de direções, mas em princípio é de cima para baixo. Não vejo isso nesses idiomas raízes espirituais de fato. Um amigo de Kiev pergunta: há dicionários para a linguagem Kabbalah? Sim. De acordo com o que nós traduzimos, você vai encontrar muitos textos, muitas traduções da fonte, dicionários hebraico, russo, hebraico, enfim. Tem que entender que não há outro idioma no mundo, além de... Em russo nós temos tantos textos cabalísticos. Como posso entender o que aconteceu aqui? Quando você começou essa grande empresa, percebeu que aconteceu isso? Agora vejo que é uma grande força, e uma grande força vem dessa Rússia. As pessoas que estão conectadas, que estão dirigidas à meta espiritual. E então, atrás do russo se pode chegar à espiritualidade. Não é que seja a linguagem russa, mas aqueles que estudam Kabbalah a partir do russo, em geral, aqueles que falam hebraico, são um material especial, uma razão, porque fazem... O Baal Sulam falou russo? Sim, falava russo. Em diferentes partes, há letras em russo. E quando ele vinha à Polônia, a Polônia estava abaixo do domínio russo. Então, depois foram ocupados por alemães, estiveram abaixo do governo. Escrevi em russo? Não escrevi em russo, mas falava russo e entendia perfeitamente bem. Todas essas percepções desse mundo são ilusões. Todas as coisas do mundo material são reflexos do espiritual. Sim, não há nada que não venha do mundo espiritual, incluindo todas as nossas ilusões também. Uma pergunta.
Não necessitamos de algum nível de espiritualidade para... Вы видите, как мы учимся. Antes de estudar, ou ler, ou utilizar a linguagem de Kabbalah? Переводится Amigos, vamos colocar uma questão aqui. Faz de conta que estamos aprendendo. Estamos aprendendo em hebraico, simples. Está traduzido, está em linha. Pode ver as traduções em russo e outros idiomas. Se vocês estudam de maneira como nós estudamos, então vocês não vão necessitar nada mais. Não se preocupe com as 70 línguas. Cada coisa, em todos que vocês estudam estudando conosco, vai ser suficiente para o seu progresso espiritual. E todo o demais расширять и не é более sobre a conexão entre vocês, intensificar a conexão, elevá-la, expandi-la, aprofundá-la, nada mais. раскрывать свое сердце. Não há informações e conhecimento que ajudarão mais, somente vai interferir com abrir o seu coração. A informação espiritual é uma informação emocional. Вы все равно продвигаетесь, Se nós lemos as fontes e não entendemos nada, a luz nos influencia? Sim. E vai fazer muito progresso. O importante é ler. Ler um pouquinho. Ler um pouquinho. É preferível. É uma fonte que não entende, mas é preferível que leia aos poucos. Também russo, Sefirot, não se entende nada. Sim, sim. É um problema. É preferível as partes que não se entende, porque dessa maneira haverá algum tipo de conexão. Давал все-таки прочитать всем нашим студентам Vai fazer um esforço para entender? языка, который написал Бальсулям, она переведена Sempre temos que fazer esforços em tudo. статьи Бальсуляма, русский язык. Recomendaria a nossos estudantes que lessem os artigos dos 4 idiomas. Está traduzido. Языка. В чем преимущество языка Каббалы? Ну, кроме того, Está na seção de Basulam. в семестре E nela Basulam define claramente que é cada linguagem. перечисляется того, как E ensino esse tema com Moshe. Moshe gosta muito desse tema, das 4 línguas. пытаюсь заострить Sim, disse. другими языками. Eu estou muito impressionado quão claramente Basulam transmitiu. E por que especificamente a linguagem de Kabbalah? Porque no momento que a pessoa estuda em outros idiomas, então há uma influência de misticismo, de filmes, de coisas que distraem a linguagem de Kabbalah. Não dá esse tipo de associação. Ангелы, Авраам, Mas no minuto no qual a pessoa estuda, возникают всевозможные образы у человека. já deixa de pensar que anjos chegaram a Abraão. Bom, de uma maneira ou outra vão ter algum tipo de alimento imaginário. As pessoas estão acostumadas a isto. Não é... части эту картину. Авраам, Não vai desaparecer essa imagem imediatamente. Basta pensar que é uma força. Abraão mesmo é uma espécie de força, de vaso. Então há que materializá-lo de certa maneira para ter um aprendizado. Então temos Abraão que está sentado sobre o monte. O que significa Abraão? E aí vem 2 anjos a ele. Então imediatamente vocês vão colocar a ver essa imagem dessas forças. Ou todavia tem uma imagem начинает работать. como de uma pintura. В общем, проблема. Não. Проблема. Não vejo agora sentado em um monte. Vejo diferentes coisas que estão trabalhando. Mas sim, sem problema. И силу, Eu entendo. Сами буквы Uma ничего pergunta. То, что вы начертите, Pode ter uma combinação de letras dar a vida? ничего не даст. Это все As letras mesmas não influenciam nada, não vão dar nada. Se vocês desenham essa letra em um pedaço de papel, todas essas letras que vocês colocam na sua frente ou debaixo do travesseiro, помогает, да? pode dar uma ajuda, um confortinho espiritual, emocional. но все остальное Dizem que são intenções. Pode ajudar? Я сейчас Claro que ajudam, ajudam como um placebo, ajuda a pensar em algo, mas não tem valor. когда буквы начинают исчезать, Да, вот вы смотрите, Um mês atrás você disse que havia um estado no qual as letras começam a desaparecer. Você recorda disso? высокое состояние. Quando você as vê, elas desaparecem. Так что, ну да, это так. да, но это когда ты начинаешь представлять Não é um estado tão elevado assim. обстоятельства.
Mas a que se refere isso? Bom, é que vocês começam a ver todo tipo de circunstâncias, de sensações. E as sensações não têm forma, são amorfas, como uma imagem emocional. E então as letras desaparecem. И наоборот, вы говорили, что Se lhes deu esta oportunidade de imaginar, e aí já não podem mais ver, não se focam mais nas letras. Mas você também disse que também nós vemos letras adicionais. Ah, que outra história. Ah, que são esses milagres? Não são milagres. Você deve ver letras, vai 12? Что такое добавляется? Não. O que eu digo é do que aconteceu comigo, um fenômeno a mim. Aconteceu isso com o Rabash também. Relaxa, olha novamente. Vê? Não acontece nada. Não há milagres. Não são milagres. São simplesmente que a qualidade do texto cabalístico contém muitas letras adicionais. Da onde vem? Realmente, letra impressa. As letras impressas, que foram impressas em papel, entre duas letras e pronto, há mais espaço. Onde se pode aparecer uma letra adicional, uma palavra adicional. O que significa isso? Um texto cabalístico que foi escrito por um cabalista tem múltiplos níveis. Então, se tem sorte e chega a esse nível, vocês vão ver muitas letras e palavras adicionais. Estiveram todas planejadas ali e que o escritor ocultou-as. Então vamos ver aqui, neste ponto, que Moscou está dando lições introdutórias. Como é que tem tanta informação e conhecimento? Senhor Michael Whiteman Raif diz: bom, estou nesse tema desde 66, então são 40 anos que estou estudando. Não é conhecimento, não tenho tanto conhecimento assim, não. Não sei toda a literatura cabalística, mas tenho experiência, né? Tenho experiência própria do meu próprio caminho espiritual. Em todos esses anos que eu passei, uma guia muito intensa, com muita pressão do meu mestre Rabash, e tudo demais, a pessoa normal. Meu trabalho, como uma pessoa normal, vocês podem obter muito mais. Eu não sou um gênio, não nasci como um gênio nem nada, simplesmente tinha um grande desejo. O moderador pergunta: genial, professora. Muito bem, tem algum segredo para manter esse jovem? Um momento. Sabe quantos anos eu tenho? 70 anos, meu amigo. Меру упитанный, да. В самом расцвете Но сил. вы еще Eu говорите, não considero. дают молодость. Вот это Да, вот, между прочим, Да. если еще. если вы хотите не стареть, вы обязаны иметь учеников. От них вам прибавится сила, здоровье, задорность. Sou razoavelmente pleno. O que dá a qualidade da vida são os estudantes, são os congressos. Ter estudantes vai te dar bastante poder e qualidade de vida, eu prometo. Da onde sai a linguagem das maldições? Porque as maldições em russo são muito profundas. Sim, é uma linguagem muito emocional, não existe em nenhum outro idioma. É basicamente
uma linguagem bastante pobre, vamos dizer assim, umas 20 palavras, não sei. Mas expressam muita emoção que não existe em outro idioma. Não há outra combinação de letras que possa expressar essas imprecações. Essas são mistérios da mente russa. Por que não aprendemos Esperanto? Eu acredito que aqui há muitos problemas, porque é uma linguagem artificial que foi criada por pessoas que desejavam criar um dicionário mínimo às palavras. As pessoas não necessitam dessa conexão entre elas. Então, as pessoas eram egoístas e Esperanto como idioma era altruísta, então não podiam pegar. O inglês, que é um idioma todo egoísta, pegou. A música, veja lá. O meu desejo por essa semana é que todos estejam bem, estamos passando por momentos difíceis. Vamos continuar. Vai continuar por umas 3 semanas mais. Tratemos nesse nosso tempo de estar mais acalmados, estar em contatos consigo mesmos, mais introspectos. Não façam grandes mudanças em vossas vidas. É um momento muito especial, uma pressão especial. Tratem de atravessar este tempo desta maneira mais calma, em conexão entre nós. Nos vemos na próxima semana.